Porque às vezes acontece de ter algum problema aqui no meio do caminho, e se eu perder alguma coisa, eu perco meia aula, não perco a aula inteira, né? Então, pausei e voltei. Esses vídeos depois ficam disponíveis lá para eu pegar. Até aí, tranquilo? Deu para entender aí sobre os clusters? Sim, até agora tranquilo. Beleza. Então, vamos falar aqui. Vamos voltar aqui onde eu estava. Aqui. Não. Ih, aqui nada. Aqui. Nos clusters de alta disponibilidade. Falamos do de alto desempenho, cluster BUF, que é o principal representante. Vamos falar nos clusters de alta disponibilidade. Os clusters de alto desempenho, eles têm um pouco a função de alta disponibilidade também. Quando eu tenho várias máquinas atuando, né, fazendo a mesma coisa, processando alguma coisa, se uma delas para de funcionar, até vou voltar para falar sobre isso. Se um nó escravo para de funcionar, o que ele estava fazendo é perdido. Mas o nó controlador, ele fica periodicamente não, ele fica monitorando os nós escravos. Se esse escravo parou de funcionar, o que ele estava processando, o nó controlador vai pegar e vai repassar para outro. Então o cliente não vai nem saber que o nó escravo parou de funcionar. Então ele tem uma certa tolerância a falhas. O problema aqui maior é se o nó controlador parar de funcionar. Nota que ele é o elo fraco aqui, né? Nós escravos eu tenho vários, o controlador tem um só. Se ele parar de funcionar, ferrou, né? Porque aí não serve para nada eu ter um monte de nó escravo sem ter um nó mestre aqui para controlar os escravos. O que acontece então? Normalmente, se eu tiver normalmente o que acontece nas configurações é que se um nó controlador para de funcionar, um dos nós escravos assume o papel de controlador, assume o papel de nó mestre. Um deles é promovido a nó mestre. E aí ele começa a coordenar os demais nós. Como que você decide qual dos nós escravos vai virar um nó controlador? E como que você sabe que o nó controlador sai do ar? Primeiro, da mesma forma que o nó controlador monitora todos os nós escravos, os nós escravos monitoram o controlador. Como que eles monitoram? Eles ficam periodicamente mandando mensagem um pro outro dizendo: ó, tô vivo, hein? Tô vivo, tô aqui, tô aqui. Passou um tempinho, algum nó escravo deixou de ouvir o controlador, é muito provável que o controlador tenha saído do ar. Se passou um tempo ele não mandou a mensagem dele dizendo que eu tô vivo. Passou mais um tempo ele não mandou de novo mensagem. Passou. Ele manda uma mensagem dizendo que está vivo a cada 10 segundos. Já passaram 30 segundos e ele não mandou ainda. Pô, eu perdi um pacote numa rede local, tudo bem. Perder 3 pacotes, né? 30 segundos já teriam que ter vindo 3 pacotes. Alguma coisa está errada. Então, o nó escravo fala, opa, acende um alerta lá, fala, tô sem nó controlador, não tem ninguém me controlando. Tô livre. E então dá para ele saber desse jeito. Assim como um nó controlador também, se ele parar de receber informações do nó escravo, ele assume que o nó escravo parou de funcionar e ele vai pegar a tarefa que o nó escravo estava fazendo e passa para outro nó escravo fazer. No caso do nó controlador, se ele sair do ar e um nó escravo descobrir isso, né? Primeiro nó escravo que descobre isso, que passou 30 segundos lá, ele não recebeu os ok, então ele assumiu que teve algum problema. O nó escravo que descobre isso, ele chega para os outros nó escravos e avisa para todo mundo, fala, todo mundo, nós estamos sem controlador, hein? Nós vamos ter que eleger um novo nó controlador. Então o nó escravo inicia um processo de eleição. Esse processo de eleição de alguma forma os nós têm que de forma distribuída decidirem qual vai ser o novo nó controlador. E aí tem 2 jeitos de eu fazer isso. O jeito democrático e o jeito zero democrático. Vamos primeiro falar no jeito democrático. O jeito democrático é eu falar o seguinte, vamos fazer uma eleição. Como assim eleição? A eleição tem que distribuída, ela é meio complicada, não tem uma urna, não tem nada para fazer a eleição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, todos nós vamos mandar uma mensagem aqui para a rede de broadcast, uma mensagem que todo mundo vai receber. Aquele nó que tiver o maior endereço MAC, por exemplo, né, que é aquele endereço da placa de rede. Quem tiver o maior endereço MAC que é um número, né, então qual o número for maior, vai ser o novo controlador. Então o que eles fazem aí? Isso é bem flexível. Todos os nós mandam mensagem para broadcast. E aí, como é que o nó sabe que ele é o escolhido? Ele está ouvindo o nó de todo mundo, as mensagens que todo mundo mandou. E ele vai vendo os endereços MAC de todo mundo. Se ele ouvir algum endereço MAC que é maior do que o dele, ele já sabe que não é ele o novo controlador. Se ele não ouvir
não receber mensagem de nenhum outro endereço MAC que seja maior do que o dele, é sinal que o dele é o maior de todos. Então ele é um novo controlador. Ele falou, opa, eu sou o novo controlador então. Então é relativamente fácil de você eleger. Isso se chama eleição distribuída. É uma forma de você eleger um nó dentre vários que estão distribuídos para fazer alguma coisa. Né? Tem vários usos. No cluster, esse é um dos usos. Quantas vezes eu já vi um cluster de alto desempenho usando esse esquema? Na prática, eu nunca vi. Por que não? Porque, de maneira geral, os clusters, eu já vi vários clusters de alto desempenho funcionando, porque os clusters de alto desempenho, a galera que configura ele normalmente é mais conservadora, usa uma forma menos democrática e mais impositiva. Os caras chegam lá em 3 outros nós escravos e falam o seguinte, ó, você é o primeiro da fila, você é o sucessor da coroa. Se o nó controlador parar de funcionar, é você que vai virar controlador. Chegam para um outro e falam, ó, você é o segundo da linha sucessiva. Se o nó controlador parar de funcionar e esse primeiro nó escravo parar de funcionar também, você que é o controlador. E chegam para um terceiro lá e falam, você é o terceiro da fila. Se o nó controlador e esses outros 2 nós escravos parar de funcionar, você que é o controlador. E ponto final, deixa isso pré-configurado. Se caiu o nó controlador, o primeiro já assume. Se o primeiro cair também, o segundo assume. Se o segundo cair também, o terceiro assume. Se o terceiro cair também, aí já era também. Aí, pelo amor de Deus. Aí você tem que mandar benzer, né? Tem que mandar benzer seu cluster. Chama um benzedor lá, leva umas folhas de arruda, manda benzer seu cluster, porque, pô, caíram 4 máquinas, né? Um nó controlador e 3 escravos num período curto de tempo. Estou assumindo, porque se for um período longo de tempo, isso ao longo de dias você já tinha que ter botado um para funcionar de volta. Então, tipo assim, se botar um e mais uns 2 ou 3, já normalmente é bem satisfatório. Já deixa pré-configurado, é mais simples do que a eleição distribuída. Bom, vamos falar um pouquinho de clusters de alta disponibilidade, que é aquele cluster, então, que tem um objetivo diferente, né? Que tem o objetivo de maximizar a disponibilidade de um serviço. Ou seja, fazer um serviço ficar disponível o máximo de tempo possível, próximo a 100%. Disponibilidade 100%, ou seja, 100% do tempo disponível, não existe. Na verdade, em computação não existe nada 100%, nenhum serviço 100% garantido. Qualquer um que vender para vocês qualquer coisa, fizer, eu garanto 100%, está falando mentira. Ninguém garante 100%. Você pegar as maiores empresas do mundo aí, Google, Microsoft, que tem rios de dinheiro, montam os serviços de nuvem, os serviços não têm 100% de garantia de nada. Todos têm assim 99,99999, mas 100% nunca tem. Então, o meu objetivo é sempre ter o máximo possível de disponibilidade. 100% é impossível. Porque eu vou falar o seguinte, eu tenho uma máquina, vou botar 2. Se uma cair, a outra assume o serviço. Beleza, e se as 2 caírem? Então vou botar uma terceira. E se as 3 caírem? Então vou botar 1000. E se as 1000 caírem? A chance disso acontecer é cada vez menor, quanto mais máquinas eu coloco. Concordo com você, com quem fala isso eu concordo. É cada vez menor a chance de dar problema, mas ela existe. Por menor que seja, ela existe. Vou botar 500 máquinas espalhadas pelo país inteiro. Beleza, e se der um blackout no país e cair a energia do país inteiro? Qual a chance disso acontecer? Pô, tende a 0, mas não é 0. Bom, então o meu objetivo é ter uma disponibilidade próxima de 100% para eliminar o que a gente chama de ponto único de falha. Se eu tenho um servidor só fazendo um serviço, se ele parar de funcionar, o serviço para de funcionar. Ele é o que a gente chama de SPOF, ou Single Point of Failure, né? Um ponto único de falha. Então, o meu objetivo é ter dois servidores que se um parar de funcionar, o outro assume ele. Isso é um cluster de alta disponibilidade, certo? Como que isso funciona? Para isso funcionar, os nós têm que periodicamente se monitorar. Isso é um processo normalmente conhecido como heartbeat. Heartbeat em inglês quer dizer batida do coração, né? É como se eu estivesse monitorando, eles têm que se monitorar, eles têm que ver que um está funcionando, que eles estão funcionando o tempo todo. E eles, para fazer isso, eles ficam se monitorando periodicamente. Como que eles se monitoram? Eles mandam mensagenzinhas de monitoramento, mensagenzinha
mensagem chamada Keep Alive, ou seja, me mantenha vivo. São as mensagenzinhas que um manda pro outro, bem curtinhas, dizendo, ó, tô vivo, hein? Tô vivo, tô vivo. Do mesmo jeito que eu falei com vocês lá no cluster de alto desempenho, eles mandam mensagenzinhas dizendo assim, tô vivo, periodicamente, de forma que eu fico sabendo se o outro lado está no ar ainda ou não, certo? Então, essas mensagens são pequenas, periódicas, dizendo que está vivo. Essas mensagens podem dizer até mais do que está vivo. Eu posso monitorar alguns serviços. Essa máquina aqui, ela tem um servidor web, que é o que está replicado na outra máquina. Então, a máquina ela pode mandar um tá vivo, mas mais do que isso, ela pode dizer, ó, tô vivo e o meu servidor web está funcionando bem. Tô vivo, meu servidor web está funcionando bem. Tô vivo, meu servidor web está funcionando bem. Tô vivo, meu servidor web está funcionando bem. Se essa aqui parar de funcionar, né, a máquina 1, o host 1 aqui parar de funcionar, o host 2 vai parar de receber essas mensagens dizendo que o host 1 está vivo. Então ela vai assumir que o host 1 parou de funcionar. Ou então, se ela receber uma mensagem dizendo, ó, eu tô vivo, mas meu servidor web parou de funcionar, então ela sabe também que é como se a outra tivesse morta, porque o que eles estão, a disponibilidade aqui, né, o meu cluster aqui é para servidor web. Bom, a rede que liga essas máquinas, ela pode ser uma rede bem congestionada, depende, né? Num data center, às vezes tem momentos que você pode ter bastante congestionamento de rede e pode acontecer desses pacotes que eu digo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, sei lá, posso dar um azar deles se perderem, porque vão passar por um switch que está muito congestionado em algum momento, e aí a fila do switch está cheia, e aí o switch descarta esse pacote, e aí uma máquina acha que a outra parou de funcionar, quando na verdade ela não parou. Então, é muito comum você colocar uma rede dedicada para interligar essas duas máquinas. Pode ser um cabo de rede, interligando direto essas duas máquinas, para que essa comunicação entre as duas, dizendo tô vivo, tô vivo, tô vivo, venha direto sem passar pela rede principal. Tá certo? Sem passar pela rede de dados. Sem compartilhar tráfego com essas outras todas consultas que são feitas aos serviços do meu data center. Vai ser uma rede aqui, que pode ser um cabo direto, pode ser um switch com essas duas máquinas ligadas, que não tem tráfego nenhum. Ele tem tráfego muito de vez em quando de alguém. Muito de vez em quando é uma vez a cada 10 segundos, não é uma vez a cada milissegundo. Uma vez a cada 10 segundos de um lado falando com o outro, tô vivo, pacotes pequenininhos, tá certo? Então é muito comum você ter uma rede, uma interface de rede só para isso, só para elas ficarem se monitorando. Se a máquina 1, o host 1 parar de funcionar, o host 2 vai assumir, o host 2 vai assumir o serviço do host 1, tá certo? Ele vai assumir o serviço do host 1 e aí os clientes vão continuar consultando o host 2 como se nada tivesse acontecido. Normalmente porque o host 2 oferece o mesmo serviço do host 1, né? O servidor 2 aqui oferece o mesmo serviço do servidor 1, tem o mesmo servidor web e com os mesmos dados. Então, eles normalmente armazenam os dados em um lugar comum, um storage comum entre eles, ou então tem alguma forma de sincronização dos dados aqui entre eles. Por exemplo, se for um banco de dados, pode ter aquele esquema da sincronização passiva que a gente falou, né, do log checkpoint, isso pode se encaixar aqui. E como que os clientes vão redirecionar as requisições para esse novo servidor, sendo que eles estavam fazendo requisições para o servidor antigo aqui? Tô dando só uma olhadinha aí para ver se tem alguma pergunta, né? Porque aquela vez eu não deixei passar uma pergunta aí. Mas como então, voltando aqui, Professor, eu como tenho uma então, pergunta. diga. Então, vai lá, interrompa. Desculpa. Nessas situações em onde você tem dois clusters e um morreu, existe alguma Duas situação. máquinas num cluster, né? Isso, desculpa. Ah, Existe alguma situação onde algum que tenha morrido por alguma interferência de rede voltar e assumir a posição dele de mestre ou Então, não tem como? pode acontecer. Deixa eu só explicar agora que eu vou chegar nessa situação aí. Daqui a Beleza. 2 minutos eu chego nessa situação. Esse é o último cenário que a gente vai falar hoje aí dos clusters de alta disponibilidade, né? A gente vai falar hoje nos clusters de alto desempenho e alta disponibilidade. Então, vou explicar um pouquinho mais aqui. Eu estou falando só que eles se monitoram, mas a gente vai chegar numa situação exatamente como essa aí. Quem foi que perguntou? Lucas. Lucas. Tá bom, Lucas. Eu vou chegar na situação daqui a pouquinho aí. Imagina que o cliente, então, ele está consultando esse servidor. O servidor que está com um xizinho aqui é o servidor que, antes de dar problema, era ele que estava respondendo. Esse aqui não estava, o 2 aqui não estava respondendo a consulta nenhuma. Era só um que estava respondendo a todas as consultas. Então vamos imaginar que isso seja o servidor lá da Faesa.
Então, o que vai acontecer aqui? Esse servidor 1, esse host 1, ele tem esse host 1, imagina que ele tem um certo endereço IP aqui. Vamos botar aqui, vamos facilitar, vamos botar os endereços inválidos lá. Imagina que ele tem um endereço 10.0.0.2, beleza? Esse cara é o 10.0.0.2. Esse cara aqui, que é o host 2, é o 10.0.0.3, beleza? 10.0.0.2, 10.0.0.3. Bom, imagina agora que esse cara aqui, eu associei a essa placa de rede um outro endereço. Além do 10.0.0.2, eu botei nela também o 10.0.0.1. Não sei se vocês sabem ou se vocês já fizeram isso, mas todos os sistemas operacionais você pode configurar a placa de rede com mais de um endereço IP se você quiser. Um endereço IP é o mínimo para ele estar se comunicando na rede. Mas você pode configurar com 2, 3, 4, 5, 6, 10 endereços IP se você quiser. Qualquer sistema operacional dá para fazer isso. Então, eu vou botar essa máquina aqui com 10.0.0.2 e 10.0.0.1. Essa é 10.0.0.3. Esse endereço 10.0.0.2, em vez de ficar repetindo 10.0.0.2, eu vou falar assim, o endereço de final 2, tá? O endereço de final 2 eu vou considerar que é o endereço dessa máquina mesmo, o de final 3 o dessa máquina, o de final 1, 10.0.0.1, não é o endereço dessa máquina, eu vou dizer que é o endereço do cluster. Daqui a pouco vocês vão entender por que é o endereço do cluster. Neste momento ele está nessa máquina aqui. E aí, o meu servidor de DNS, que é o servidor que converte o nome para endereço, o servidor de DNS lá da FAESA vai estar configurado lá. Ó, se alguém procurar por www.faesa.br, diz para ele que o endereço é o 10.0.0.1. Então, um cliente que está consultando uma página da FAESA, 10.0.0.1, opa, o switch vai mandar, quando chegar na rede aqui local e chegar no switch, o switch vai mandar para essa máquina aqui, porque essa placa de rede é que é a 10.0.0.1. E aí esse cara vai responder as páginas web. Num determinado momento, esse cara sai do ar. Por causa do monitoramento que elas têm, essa máquina descobre que essa aqui saiu do ar. A máquina 2 descobre que a máquina 1 saiu do ar. Então ela fala, opa, eu tenho que assumir o serviço. O que ela faz então? Ela tem o sistema de monitoramento aqui, né, que é o Heartbeat, ela verifica que como esse cara saiu do ar, ela tem que agora assumir o papel da máquina que saiu do ar. Então ele vai lá, esse sistema ele vai lá na placa de rede, configura a placa de rede para ter não só o endereço final 3, mas também agora o endereço final 1. Então a placa fica com dois endereços IPs agora, 10.003 e 10.001. Né? O 1 era antes dessa, agora virou para essa aqui. Então essa máquina agora passa a responder por 10.0001. E aí, quando ela faz isso, esse switch agora sabe que tem que mandar localmente 10.001, né? É broadcast, vai mandar para esse cara aqui. Qualquer cliente que consultar agora, opa, vai continuar indo para 10.001, só que agora é essa máquina que está respondendo por 10.001. Então essa máquina assumiu o papel dessa aqui, tá certo? A máquina 2 assumiu o papel da 1. Beleza. O serviço vai ficar fora do ar? Fica fora do ar durante o tempo que demora para o host 2 descobrir que o host 1 saiu do ar. Depende de quão frequente é esse monitoramento aqui, quanto tempo que eu demoro para descobrir. Então pode ficar fora do ar? Pode ficar fora do ar alguns segundos. Isso pode acontecer. Mas pelo menos não fica fora do ar direto. E se esse cara aqui voltar? Eu reiniciei a máquina voltou a funcionar. Se a máquina voltar a funcionar, existem dois cenários possíveis. Dois cenários possíveis, mas em todos eles, uma coisa é comum que vai acontecer. Essa máquina vai subir, ela vai subir com o endereço normal dela, que é o 10.0.0.2. Ela vai se comunicar com a outra máquina com Heartbeat, dizendo, eu estou vivo. E essa máquina vai responder, eu também estou vivo, e eu agora assumi o seu papel, hein? Então, essa máquina 1 sabe que a máquina 2 está com 10.0.0.1. Então, ela sabe que ela não pode configurar a placa de rede dela com esse endereço 10.0.0.1, senão ela vai ferrar essa outra máquina. Não podem ter duas máquinas com o mesmo endereço IP. Então, a partir daí, ela tem duas atitudes que ela pode tomar. Aí isso é configurável. Os clusters podem ser configurados do jeito A ou do jeito B. O jeito A é, beleza, você assumiu, então fica aí você como primário, você 2 fica como primário, e a gente continua se monitorando. Se algum dia você sair do ar, eu assumo o seu papel.
Então agora inverteu quem é o primário e quem é o de backup. Beleza? Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é, beleza, você é o primário, então nessas mensagens de monitoramento eu mando uma dizendo o seguinte, olha só, deixa de ser primário aí porque eu vou voltar a ser o primário. Então eu mando isso, essa aqui desconfigura o endereço 10.0.01 da interface dela e essa configura quase que simultaneamente, né, o tempo de propagação dessa mensagem. E aí, automaticamente, os clientes passam a ser redirecionados para essa máquina, voltam a ser redirecionados para essa máquina. Fica um períodozinho de indisponibilidade também do cluster? Fica. Menor do que o anterior, porque agora eu não preciso, eu não tenho um tempo de descobrir que o outro lado parou de funcionar, porque eu avisei com ele para ele parar de usar esse endereço IP, e aí eu usei. Mas entre eu avisar e eu usar, e ele dizer tudo bem, liberei, e aí eu usar, pode decorrer alguns milissegundos aí com o serviço fora do ar. Por que então, se fica alguns milissegundos fora do ar, por que alguém pode escolher essa opção? Porque, às vezes, por uma questão orçamentária, o que é que seja, esse servidor de backup, as pessoas colocam ela com um poder de processamento menor do que o servidor primário. Porque ele está lá para poder aguentar o tranco lá quando der um problema no primário. E eu não tenho grana para ter dois iguais, eu não acho que vale isso. Ou às vezes porque o servidor de backup, eu uso ele como backup desse servidor web, uso ele como backup também de um outro servidor de banco de dados, uso ele como backup de uma outra coisa. Então ele vai aguentar o serviço bem desse aqui, mas se outro também pifar lá, ele vai ficar com dois serviços rodando aqui que já não é legal. Então quando o primeiro voltar, é bom o serviço voltar para o primeiro. Tem casos que são assim, tem casos que não. Ele é um de backup lá, da mesma capacidade do primário, está lá destinado para isso, então se parar o 1, ele vai assumir e só vai entregar para o 1 de novo se o 2 parar agora. Então tem essas duas formas de configurar. Não sei se eu respondo a sua pergunta aí, Lucas, se é isso que você queria saber. Consegui entender sim, professor. Obrigado. Beleza. E esse endereço IP que fica pulando de um lado para o outro é conhecido como endereço IP virtual, chamado de VIP também. Virtual IP, endereço IP virtual. Isso é uma forma de configurar um cluster de alta disponibilidade. Existe uma outra que é baseada só no DNS, que é o seguinte, eu tenho um servidor de DNS e o servidor de DNS, ele também, não sei se vocês sabem, mas no servidor de DNS eu posso configurar, qualquer servidor de DNS, eu posso configurar ele para resolver um nome para mais de um endereço IP. Eu poderia dizer o seguinte, agora essa máquina é de 10.002, essa é 10.003, e eu configuro um DNS lá dizendo o seguinte, www. Botei W demais aí, né? www.faesa.br resolve para 10.002 e para 10.003. Você pode botar os dois endereços IPs para um nome só. E aí os servidores de DNS normalmente fazem um round robin, né? Eles vão, tipo assim, o primeiro que perguntar eu respondo o endereço 2, o segundo que perguntar eu respondo o endereço 3, aí o próximo o 2, o próximo 3, e eu vou balanceando a carga, vou jogando clientes para os dois. Já que eu tenho dois servidores de produção, ao invés de deixar um sempre agindo e o outro parado só para atuar quando o primeiro parar de funcionar, eu vou distribuir a carga entre os dois, ou 3, ou 4, ou 5 que eu tiver. E aí eu tenho alguma forma desses servidores se monitorarem mutuamente, ou então ter alguma máquina que monitore todas elas, mas normalmente os servidores se monitoram, e se um deles sai do ar, eles avisam o servidor de DNS e tiram uma dessas entradas do servidor de DNS. Então, avisa para o servidor de DNS, olha só, o 2 saiu do ar, hein? Tira ele aí da lista. Aí o servidor de DNS para de dizer que www.faesa.br também pode resolver por 2. E aí todas as novas conexões vão por causar uma certa indisponibilidade também? Também pode. Porque essa resposta do DNS ela tem um tempo de vida. Quando o DNS diz o seguinte, www.faesa.br é para 10.002, ele responde isso e diz, essa informação que eu estou te dando é válida por um dia, uma semana, uma hora, um minuto, um segundo. Você diz o tempo que ela é válida e para que serve isso? Porque se for um endereço que não vai mudar com frequência, você pode dizer isso, essa informação vale por um dia, por uma semana. Porque aí na próximo dia ou na próxima semana, o cliente não pergunta de novo para você, ele usa o mesmo que ele já te disse. Para não ter que diminuir a quantidade de perguntas que se faz ao servidor de DNS. Se você botar que a informação vale por um segundo,
Daí a 1 segundo, se ele tiver que consultar de novo www.faesa.br, ele vai te perguntar de novo. Num caso desse, em que o DNS vai monitorando, vamos dizer assim, os servidores, e esses endereços podem mudar, você tem que botar uma vida útil muito pequena, porque se você botar que o endereço vale por 1 hora, um cliente que já fez essa pergunta, se o servidor sair do ar, ele vai continuar tentando acessar e vai achar que o Faesa saiu do ar, sendo que tem outros servidores respondendo por Faesa, porque a informação para ele é válida por 1 hora ainda. Naquele primeiro caso, em que eu tinha um endereço IP que ia de um lado para o outro, quando um caía, ia para um lado para o outro, faesa.br ia ser sempre resolvido para 10.001. Então, podia ter uma vida útil grande aí dessa resolução de nomes. No outro caso, você põe uma vida bem pequenininha, 1 segundo. Porque aí o cara vai sempre perguntar para o servidor de DNS, vai gerar mais carga para o servidor de DNS, mas em compensação, se um saiu do ar, ele vai responder de novo para outro endereço que não aquele que saiu do ar, né? É o que acontece no Google, por exemplo. O Google, você põe www.google.com, ele vai me responder um endereço. Se você fizer na sua casa aí, vai te responder outro endereço. Se a gente fizer o teste aqui agora, cada um aí na sua casa, um teste que a gente pode fazer aí, ó. Cada um na sua casa aí, abrir aí um terminal. Deixa eu abrir um terminal aqui na minha casa, aqui, ó. Vou dar um ping www.google.com. Ping que é mais rápido, né? Ó, o Google aqui para mim é o 172. Opa, cadê o Ctrl C? 172.217.30.4. Se vocês fizerem o mesmo teste aí na casa de vocês, provavelmente vai dar um endereço diferente que esse. Pode até dar o mesmo, mas é pouco O meu provável. deu 28.67, afinal. Tá vendo? Porque o Google tem milhares de servidores espalhados pelo mundo e o DNS cada hora responde um endereço diferente para cada cliente que pergunta, tá certo? E se daqui a 1 hora eu perguntar de novo, pode ser que ele me mande para outro servidor. Se eu perguntar de novo aqui agora, ele ainda vai perguntar porque a vida útil dele é um pouquinho maior do que isso que eu falei, do que 1 segundo e tal. Mas assim, não é muito grande não. Eu não vou fazer aqui, não vai dar tempo da aula, mas se daqui sei lá, daqui a 20 minutos eu perguntasse de novo, ele vai me dar um endereço diferente, tá certo? Ele usa esse balanceamento por Nem DNS que eu precisou falei disso, para professor. vocês. Eu refiz aqui e já mudou pro final 29.3. Tá vendo? Rapidinho ele já mudou. Aqui eu posso ter algum proxy aqui no meio do caminho, alguma coisa que está me deixando ser o mesmo. Mas então ele funciona nesse mesmo esquema aqui. O que eu ia falar aqui agora? Aqui, peraí. Estou indo para o lado errado. Bom, aqui. Bom, então essa que é a ideia dos clusters de alta disponibilidade e várias formas de funcionar ele. Tá claro? Tranquilo? Dúvidas? Por enquanto, sim. Não, por enquanto não. Cluster de alta disponibilidade é isso. Não tem nada mais que isso. Então tá Não ótimo. tem nada mais do que isso não. Tá certo? Ou os dois funcionam ao mesmo tempo, ou um funciona e o outro fica de backup quando usa aquele IP virtual. Aquele esquema passivo, replicação passiva que a gente falou, funciona naquele primeiro caso, né? Que um está sempre ativo, o outro está só de backup. Quando a gente tem um esquema que os dois respondem ao mesmo tempo, meio que uma forma, é uma generalização da replicação passiva em que você tem ativo-ativo. Né? Os dois servidores são ativos ao mesmo tempo. E aí o DNS tem que fazer esse balanceamento aí entre eles. Quando os dois servidores são de banco de dados, se os dois forem ativos, né, você pode ter alteração em informação aqui e alteração aqui também. Aí tem uns detalhezinhos a mais para bancos de dados. Eu vou botar até um texto adicional com um questionáriozinho depois para vocês fazerem valendo nota sobre isso aí também. É um conteúdo a mais para vocês verem especificamente sobre o banco de dados. Beleza? Beleza. Tá claro? Dúvidas? Todo mundo que está aí no Teams tá também lá no chat lá? Alguém não entrou no chat lá da Faesa? Porque eu vou usar vou fazer a chamada, né? A presença. Uma das presenças é pelo questionário, a outra das presenças é aqui pelo chat da Faesa, né? Ainda não tem questionário disponível, né, professor? Vou dar uma Tem olhadinha. sim, tem sim.
Vocês não acharam lá o questionário, não? Olhado mais cedo não tinha, não. Deixa eu olhar de novo. Tá. Eu vou... Quer ver? Tá aqui, ó. Será que eu não deixei ele ativo, não? Vocês estão acompanhando minha tela aqui ainda? Professor, para mim não tem questionário disponível, não, hein? Tá, então é porque eu não botei ele... Eu não devo ter botado ele como visualizado. Ele deve estar oculto ainda. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Tornar visível. Pronto, deve estar lá. Rapaz, hein? Tá passando no Apareceu Jornal agora. Nacional? Ah, apareceu aí. Beleza. Então eu vou botar esse questionário para vocês lá, beleza? Vocês fazem, esse vocês têm até a aula que vem para fazer, vale a presença. Depois eu vou botar esse questionário também sobre bases de dados especificamente, que é um tipo de cluster de alta disponibilidade, mas para banco de dados que tem algumas particularidades. Um problema que tem, o maior problema que você tem em banco de dados é que enquanto eu estou só falando em web, que eu estou consultando, é muito tranquilo, tipo Google. Eu consultar aqui, né, no servidor. Eu falo aqui, vocês conseguem ver o meu cursorzinho aqui sem problema? Tá uma mãozinha aqui ou não conseguem ver? Sim, dá pra ver. Dá para ver, né? Dá para ver Tá. sim. Ah, beleza. É porque tem alguns esquemas, às vezes não consegue ver, por isso que eu estava querendo ver. Então, quando eu estou nesse servidor aqui, e esse servidor aqui, se os clientes perguntarem para ele e para ele ao mesmo tempo, né, se a consulta for balanceada pelo DNS entre os dois, esses caras vão responder a mesma coisa, porque eles têm as mesmas páginas web, não tem problema nenhum. Se esse for um banco de dados e esse aqui também, consulta, tranquilo. O problema é quando eu mando inserir um dado aqui numa tabela e ao mesmo tempo eu mando inserir um dado aqui na mesma tabela. E se a tabela tiver aqueles campos de autonumeração. Todo mundo aí já fez banco de dados, né? Alguém nunca fez banco de dados? Alguém não sabe o que é campo de autonumeração? Vou assumir que todo mundo sabe, então. Eu não sei. Então você tem Eu aqueles não sei. sabe? Bom, mas você sabe o que é uma tabela do banco de dados, né? Que você vai inserindo registros no banco de dados. Você tem uma tabelinha lá, por exemplo, de clientes. Você tem uma tabela com todos os clientes do seu sistema, vamos dizer, tá certo? Uma tabelinha lá. A tabela no banco de dados, ela basicamente tem colunas, que são as informações que você quer armazenar. Então, por exemplo, um cliente, eu teria o nome do cliente, data de nascimento, endereço, sei lá, pronto, vamos botar só isso. Nome, data de nascimento, endereço e CPF. Tem esses campos aí. Além disso, eu vou botar um campo, é muito comum você botar um campo que é o código do usuário, código do cliente. Para que esse código do cliente? Porque sempre que eu for me referenciar nos meus sistemas ao cliente, eu não tenho que botar o nome do cliente ou o CPF dele, são campos muito extensos. Então, eu coloco um campo menorzinho, que é mais fácil para eu relacionar. Porque depois eu posso ter, por exemplo, uma outra tabela que armazena os pedidos que um cliente fez, que os clientes todos fizeram. E aí nessa tabela eu vou colocar o pedido, com as coisas que o cara pediu, sei lá, e o código do cliente, para eu saber que aquele pedido foi qual cliente que fez aquele pedido. Em vez de eu botar um campo lá nessa outra tabela de pedidos, que tem o CPF do cliente, que vai ter que ser um campo muito grande, ou o nome do cliente, que eu inclusive posso ter dois clientes com nome igual, eu vou colocar o código do cliente. O código é um númerozinho, um número. 1, 2, cliente 7, cliente 9, cliente 10. É muito comum você ter isso. Um identificador único para um cliente. Como esse identificador tem que ser único, os bancos de dados, eles permitem você criar um campo, né, chamado um campo de autonumeração. Todo servidor de banco de dados tem a possibilidade de fazer um campo de autonumeração. Né? Ele tem formas diferentes, nomes diferentes para o campo, mas é sempre um campo de autonumeração. Isso quer dizer o seguinte: primeiro cliente que eu cadastrar na tabela, eu vou colocar os dados todos dele, mando inserir na tabela, o banco de dados gera o identificador para esse cliente, é o cliente 1. Depois você vai lá, insere um novo cliente e ele vai lá, opa, esse é o cliente 2. Depois você vai lá, esse é o cliente 3. Então basta você inserindo clientes que ele vai gerando automaticamente esse campo de numeração, que tem que ser um número único, porque ele identifica unicamente um cliente, e ele é gerado automaticamente pelo banco de dados, você não tem que se preocupar com isso. Tá claro? Para quem não conhecia. Então, beleza. Isso é muito tranquilo quando você tem um banco de dados só. Se você tem um banco de dados funcionando num esquema de cluster de alta disponibilidade, ou seja, você tem o banco aqui e tem uma réplica do banco aqui,
Você pode ter aquele esquema de log checkpoint para eles se sincronizarem, beleza? Mas imagina agora que esse cara insere um cliente e, ao mesmo tempo, esse cara aqui insere um cliente também. O banco aqui vai dar um número, vamos dizer, o último cliente que foi cadastrado foi o cliente de código 130. Esse cara vai gerar o código 131 para esse novo cliente que ele criou. Esse cara vai gerar um código 131 também, porque os dois estão fazendo ao mesmo tempo. Para os dois, o código do novo cliente tem que ser 131. Pô, quando esses caras forem se sincronizar, ele vai falar, ó, eu tenho um novo cliente aqui que é o 131. Ele vai falar, opa, eu também tenho um novo cliente 131. Pronto. Já gerou inconsistência de dados. Já não dá para... Já deu problema. Já não funcionou direito. Então, quando é um sistema de banco de dados, você tem alguns cuidados a mais que você tem que ter, né? Um desses cuidados, e o maior deles talvez, é essa possibilidade de você inserir dados aqui e inserir dados no outro servidor também ao mesmo tempo, na mesma tabela, e isso gerar duplicidade desses campos de autonumeração. Campos de autonumeração que deveriam ser únicos começarem a aparecer duplicados. Não, a solução para isso não é complexa. Qual é a solução que os bancos de dados normalmente usam? Você configura esse cara com uma instância 1 do banco, esse cara com uma instância 2, e aí automaticamente a autonumeração desse cara aqui, ela vai ser uma autonumeração só de números pares, essa aqui só de números ímpares, né? E aí, quando você cadastrar um cliente aqui, o primeiro que você cadastra aqui é o cliente 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6, o quarto que você cadastra aqui é o 8, depois o 10, o 12. E quando você cadastrar nesse servidor, vai ser o cliente 1, cliente 3, cliente 5, cliente 7, cliente 9. Então, você garante que nenhum deles vai... a autonumeração deles não vai ter conflito. Beleza? Ou seja, quando você tem um banco de dados funcionando desse jeito, distribuído, né, um banco de dados funcionando como um cluster de alta disponibilidade, você, além de todo esse monitoramento e tal, você tem que tomar cuidado para não ter inconsistência na hora que você está inserindo informações. Falei rápido como é que funciona, mas é basicamente esse esquema de um virar para o outro. Professor, Eu acho que deu uma travada. eu acho que ele caiu de novo. Pra mim, Na primeira deu uma aula ele caiu travada. umas 2 vezes. Deu uma travada, mas Ele tem que acabar com essa Agora- internet da Oi dele lá. A internet da Oi. ai, ai. Acho que acabou por hoje, hein? Abraços. Rapaz, eu acho que ele vai voltar. Eu vou esperar ele voltar. Alô? Mas já confesso que eu já tô vendo a novela. Alô? Porra, eu entrei na parte, só confesso que eu não tô prestando atenção e tô vendo a novela. Não, eu tô esperando você voltar, professor. Mas a novela já tá rolando, né? Vai ver aí a novela reprisada? Pô, uma novela boa dessa, né? Não. A gente vê de novo, né? Beleza. 6 Não, matérias só- pra estudar só- e a gente faz o quê? Vê novela e Big Brother. Faz parte. Mas só para acabar, o que eu falei com vocês, não sei até que parte que vocês ouviram, é que vocês ouviram a parte que eu falei que um vai gerando a autonumeração ímpar e o outro par. Não. Não ouvimos essa parte. Eu não ouvi não, gente. Não. Teve gente que ouviu. Mas vocês ali, ó. ouviram o problema que tem da autonumeração, que você pode ter conflito entre eles? Sim, Sim, isso a faz gente todo ouviu. sentido ainda. Então eu falei que a forma de resolver isso não é complexa, a forma é simples. Os bancos de dados, o que é que eles fazem? Quando você configura uma instância aqui como primária e a outra como a secundária, ele fala o seguinte, ó, primária, sempre que você cadastrar alguém, no campo de autonumeração eu vou colocar sempre números ímpares. E nesse aqui eu vou botar sempre números pares. Então, se dois criarem clientes ao mesmo tempo, um no servidor primário e o outro no servidor secundário, o do servidor primário vai receber a autonumeração
1, 3, 5, 7, o outro vai receber 2, 4, 6, 8, e aí você garante que nunca vai ter conflito, porque nunca, mesmo que você cadastre clientes exatamente ao mesmo tempo, nunca os dois vão ter a mesma numeração. Isso se tratando de 2 servidores, né? Mas se Dois aumentar servidores. muito... Se eu tiver 10 servidores, um vai ser sempre, vamos botar um caso grande assim, eu tenho 10 servidores de banco de dados, todos eles sincronizados. Nunca vi isso acontecer, tá? Eu sempre vi no máximo 2, no máximo estourando 3, mas 2 é o mais comum. Mas isso funciona para 10. Se eu tiver 10, um vai ser 1, 11, 21, 31, 41. O outro vai ser 2, 12, 22, 32, 42. O outro vai ser 3, 3. Você consegue dar o espaçamento entre eles para que não tenha conflito na criação de novos registros. Eu ia falar que eu ia definir faixas. Tá do 0 a 1 milhão. Normalmente é alternado, porque se você botar faixas, você limita o número de registros que você pode cadastrar num servidor e no outro. Quando você coloca assim, você tem limite. O limite cabe naquele registro ali. Mas eu nunca vi um cluster de servidores de banco de dados com 10 servidores, não. 2 estourando 3. 3 eu acho que eu já vi, mas a maioria das vezes tem 2. Banco 2 de já é dados suficiente. não tem tanta professor, né? Professor. Até tem, mas normalmente os servidores de banco de dados são muito confiáveis, entendeu? A galera gasta muito dinheiro com eles. Eles já têm fontes redundantes, eles são servidores com alimentação redundante, com rede redundante. Então, cair um, e são muito estáveis. Um banco Oracle, você pegar um banco Postgres, eles são muito estáveis. Então, eles caírem não é uma coisa muito comum, não. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, os nós não precisam se monitorar mutuamente? Precisam. Eles precisam por aquele outro motivo, que é isso aí é só para evitar que quando você vai inserir um dado, um não interfira no outro, um não cause conflito com o outro. Mas você precisa, se um sai do ar, que o outro assuma as consultas, né? Então, na verdade, um precisa monitorar o outro para avisar o DNS, para de responder para aquele outro cara ali porque ele está fora do ar. Alô? Entendi. Tá claro? Entendi. Por um segundo, tudo muda, acho que a gente tivesse caído aqui. Então, ou eles precisam se monitorar, ou tem que ter alguém que monitore eles. Como é servidor por DNS, ou eles precisam se monitorar, ou tem que ter o próprio DNS monitorar eles, ou alguém monitorar eles e avisar para o servidor DNS. Você pode ter um servidor de monitoramento que monitora esses caras e avisa para o DNS que eles saíram do ar. Entendeu? Tem várias. Alguém precisa avisar para o DNS quando algum cair. Então, ou eles se monitoram, ou tem um de fora monitorando eles para avisar para o DNS. Show de bola. Beleza? Dúvidas? Não. Cara, tranquilo. Tranquilos? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar vocês por aqui hoje, então. A gente já falou de clusters, era o que estava programado para hoje. Tem o questionário com 5 perguntinhas lá para vocês fazerem que vale a presença, então façam até a próxima aula. Na aula que vem a gente vai continuar esse assunto, mas a gente vai falar sobre grids. Né? Tá no mesmo slide aqui, mas a gente vai falar sobre grids, que é um parente próximo aí dos clusters de alto desempenho. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre eles aí e dar continuidade ao assunto. Beleza? Show de bola, professor. Muito obrigado aí. Vocês. Boa noite a todos. Até amanhã. Se surgir alguma dúvida aí ao longo da semana, a partir de amanhã eu já devo botar essas aulas, já vão estar disponíveis, vocês podem olhar lá de novo, chegar nos pontos que vocês quiserem aí, ou qualquer coisa, pode me mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, pode mandar o que quiser aí. Beleza? Professor. Obrigado aí. Beleza, valeu, pessoal, boa noite. Valeu, Até boa semana noite. que vem. Boa noite aí pra todo mundo. Valeu.